Nós vamos falar um pouquinho com os irmãos daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, né? O tema da nossa meditação nessa noite é a corrida do cristão. Todos aqui já aceitaram Jesus? Todos aqui já tiveram essa oportunidade? Você que está em casa já aceitou Jesus? Então, muito bem. Você agora foi inserido nessa corrida. Você faz parte dessa caminhada cristã pelo sangue derramado na cruz do Cordeiro. Jesus já te alcançou, amém? Assim como fez com Paulo, fez comigo e fez com você. Então nós estamos inseridos também nessa corrida cristã. E o nosso objetivo é aproveitar um pouquinho dos ensinos de Paulo para que nós possamos aplicar nas nossas vidas nessa noite, né? Assim como Paulo escreve aos Filipenses, e como nós ouvimos ontem na palavra de Deus, nós temos um propósito. E os propósitos de Deus hão de se cumprir nas nossas vidas. Amém, igreja? Então, gostaria que você tivesse em mente uma corrida, uma caminhada cristã. E é nesse sentido que nós vamos falar. Amém, igreja? Aí eu gostaria de ler novamente 13 e 14 com vocês. Paulo vai dizer assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, né? Mas uma coisa eu faço. Eu me esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para aquilo que está adiante. Eu, Paulo, prossigo para o alvo com um objetivo, né? A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus que está em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, irmãos, ao escrever aos Filipenses, ele vai revelar o seu foco em viver uma vida direcionada para o propósito eterno de Deus sobre a sua vida, sobre a vida dos nossos irmãos. E Paulo vai usar uma linguagem figurativa de uma corrida. Ele faz muito isso, né? Ou é uma linguagem militar, ou é uma linguagem atlética. Paulo usa muito isso, né? Para quem já leu as cartas paulinas, né? E aí ele vai comparar a sua vida, as nossas vidas, a essa trajetória, a de um atleta que executa uma corrida. Nós vamos ver aqui também, resumidamente, Paulo não vai negar o valor daquilo que ele já viveu, né, do seu passado, mas ele vai afirmar que agora o seu foco está naquilo que Deus ainda tem reservado para ele, para aquilo que está no futuro. A mensagem aos Filipenses, e esse trecho aqui, tem como objetivo nos inspirar, irmãos, a olhar para frente, com os olhos fixos no futuro, naquilo que Deus nos prometeu. Deus tem promessa para você? Você tem vivido as promessas de Deus? Qual a maior promessa que o Senhor tem feito para nós? É isso que nós devemos ter os nossos olhos, né? Para aquilo que ainda Deus tem para revelar a nós. E aí não sei se você concorda comigo. Vivemos em uma época, irmãos, que é fácil ficarmos presos ao passado. Nós estamos vivendo momentos assim. É muito fácil ficarmos presos aos acontecimentos do passado. Talvez eu e você, talvez você esteja vivendo momentos assim, né? Está muito fácil também desanimarmos com o presente, né, que nós vivemos. Talvez seja um momento difícil que você está enfrentando em sua caminhada cristã. Talvez os gigantes que se levantam, os desafios, façam com que você, com que eu, que é a igreja de Cristo, foque somente no presente e então desanime. Nós vivemos esses momentos, né? No entanto, querida igreja, a palavra de Deus nos ensina, nos orienta a alinhar a nossa visão com o propósito celestial, com aquilo que Deus tem para nós, vivendo com esperança e perseverança para continuarmos
essa corrida que nos é proposta. Paulo, aqui, foi alguém que foi alcançado por Jesus e também iniciou a sua caminhada, iniciou a sua corrida cristã. E nós conhecemos na história de Paulo, muitas coisas aconteceram, né? Muitos desafios. Mas Paulo conseguiu vencer, amém? Amém, igreja? Assim como eu e você, sujeito às mesmas paixões, aos mesmos desafios, ou até maiores, Paulo vai deixar aqui no texto de Filipenses lições importantes que eu gostaria de compartilhar com você, para que nós possamos, se sair daqui, né, conseguirmos completar a nossa corrida também. E o primeiro ensino que Paulo vai dizer para nós é muito importante, esquecendo das coisas que ficam para trás. Paulo vai dizer, esqueçam-me das coisas que ficaram para trás. Paulo nos ensina, igreja, que para corrermos a corrida cristã, para continuarmos caminhando, é preciso nos desprender das bagagens desnecessárias. Não tem como correr a corrida cristã, não tem como caminhar se continuarmos olhando para o passado. Quem aqui está com a corridinha em dia? Quem aqui corre? Quem aqui faz a corrida? Alguém já fez? Já fez, Osias? Tentou correr olhando para trás? É difícil, né? Com certeza nós vamos tropicar e cair. Paulo está dizendo, gente, para completarmos essa corrida, para chegarmos ao objetivo, nós precisamos deixar as coisas do passado. Igreja, e como é um grande desafio para nós, seres humanos, deixarmos as coisas do passado para trás, né? E aí isso inclui, nas nossas vidas, erros do passado. Como nós, muitas vezes, nos permitimos, né, ou nos culpamos pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. E isso pesa em nossas vidas. O seu pecado, a sua falha, o meu pecado, eles não definem você. Não definem quem você é. Porque os nossos pecados foram perdoados por Jesus. E a palavra de Deus diz, eu não me lembro dos seus pecados, pois eu perdoei. Então é preciso que você também se perdoe pelos seus pecados. Você que está em casa, né? Deus nos oferece o seu perdão e restauração. Para todo o pecado confessado, existe perdão, né? 1 João 1:8. Então é preciso deixar a culpa, Rodrigo. Esse é um grande desafio. Na corrida cristã, nós precisamos deixar esse peso desnecessário. Frustrações, igreja. Situações mal resolvidas. Ou percas mesmo, né? Que podem nos prender emocionalmente. Esse é um grande desafio. Como você tem lidado com as frustrações? Nós estamos no final do ano, né? Como foi 2024? Com certeza, muitas frustrações apareceram pelo caminho, né? Mas Paulo está dizendo aqui que essas frustrações, elas precisam ser resolvidas e deixadas no passado, pois serão um peso na sua caminhada, na sua corrida cristã. Um peso desnecessário, né? É um grande desafio para nós, para vencermos as frustrações, irmãos, somente com a ajuda do Espírito Santo. Não tem como se livrar desse peso se nós não dermos ouvidos ao Espírito Santo e confiarmos em Deus para seguir em frente. Então, por isso, em nome de Jesus, deixemos as frustrações no passado, pois nós temos um objetivo, né? E eu quero incluir aqui também as conquistas do passado. Até mesmo as vitórias, irmãos, muitas vezes elas podem nos impedir de avançar nessa corrida, se nós nos acomodarmos às vitórias que recebemos no passado e ficarmos presos a ela. Nós precisamos ter as vitórias como memórias daquilo que Deus pode fazer,
Mas nós não podemos ficar vivendo de vitória passada, porque aquilo que Deus tem para nós é maior. Maior é aquilo que Deus tem preparado para nós. Deixe a sua vitória do passado. Jeremias vai dizer: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Essa vitória te dá esperança, mas o passado ele não pode ser uma âncora. Senão você vai se acomodar nessa vitória. E Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. Deixe a vitória no passado. Viva o novo de Deus sobre a sua vida. Isso é muito importante, igreja. Que muitas vezes nós ficamos vivendo, né? Ah, nossa, a igreja do passado, quanto tempo, aquela vitória foi importante. Foi. Mas para prosseguirmos, para continuarmos, nós precisamos querer viver algo novo. E Paulo está dizendo, gente, deixa as coisas do passado. Aquilo que Deus permitiu você realizar, fica aqui. Existe algo novo, prossiga para adiante. Um exemplo prático para nós. Um atleta, irmãos, que carrega pesos desnecessários, ele não consegue correr bem. Na vida cristã, é essencial abandonar o peso da culpa, das mágoas e do orgulho. Isso são coisas que só vão pesar na nossa corrida cristã. Então, por isso, igreja, em nome de Jesus, você que está nos assistindo em casa, deixe as suas culpas, as suas mágoas e o seu orgulho no passado. E esteja preparado para correr leve. Esteja preparado para correr sem esse peso nas suas costas. É claro, igreja, que ao aplicarmos esse pensamento, nós precisamos exclusivamente da ajuda de Deus para nos revelar aquilo que está escondido dentro do nosso coração. Aquilo que é necessário deixar para que possamos prosseguir espiritualmente. Por isso eu digo a você, ore a Deus. Busque o Senhor para que Ele revele aquilo que está no seu coração e precisa ser deixado. Deus tem um propósito maior para a sua vida, para as nossas vidas. Fazendo isso, igreja, nós vamos ao segundo ponto. Paulo vai dizer, avançando para aquilo que está adiante. Nenhum corredor, nenhum atleta que pratica a corrida, ele fica parado no mesmo lugar. Ele precisa avançar. E Paulo vai dizendo, assim como esse atleta, eu avanço para aquilo que está adiante. Avançar, irmãos. Mais uma vez, não sei se vocês concordam comigo. Esse é um termo militar também. Para quem serviu sabe, né? Que avançar é um termo muito usado militarmente. Requer de nós esforço, intencionalidade e foco. Sem isso, nós não conseguimos avançar. Paulo nos chama a viver uma vida em movimento. Nós precisamos olhar sempre para o futuro, para aquilo que Deus preparou para nós. Avançar requer de nós esforço, intencionalidade e foco. Isso vai incluir confiança nas promessas de Deus. Para continuarmos correndo, para continuarmos na corrida do cristão, nós precisamos confiar nas promessas de Deus. Nunca foi tão vital confiarmos nas promessas de Deus, igreja. Deus tem planos maiores do que os nossos, né? Deus tem planos maiores do que nós podemos imaginar. Jeremias 29:11 fala sobre isso. Nós precisamos continuar confiando nas promessas de Deus. Deus tem promessa para mim e para você. E os seus planos não podem ser frustrados. E aqueles que correm a corrida do cristão precisam continuar confiando na promessa de Deus.
Eu tenho um lema comigo, quando eu passo por uma dificuldade que eu não consigo entender a vontade de Deus, eu falo assim para Deus: Deus, eu sei que você tem um plano. Eu sei que você tem um plano, Deus. Eu não estou conseguindo ver a solução, mas eu sei que você tem um plano. Então, os seus planos são melhores que os meus. E eu confio nos seus planos, Deus. Realiza em mim os seus planos. Como é vital nós confiarmos em Deus. Como é vital, igreja. Talvez muitas vezes nós paramos de correr, paramos de avançar, porque paramos de confiar nas promessas de Deus. Deus não está moldado a esse mundo. Deus não está preso ao tempo. Deus é um Deus de promessa. Deus ainda tem um plano, e o seu plano é completar em nós a sua obra. Para avançarmos, irmãos, nós precisamos ter uma fé ativa. Não basta apenas esperar, nós precisamos ter a intenção de continuar crendo em Deus. Precisamos agir com base na direção de Deus. Como atleta de Cristo, com a corrida que nos foi proposta, a proposta vem de Deus. E nós precisamos ter uma fé para entender a soberania de Deus e correr conforme a sua vontade. A nossa fé deve nos levar diretamente à vontade de Deus. Uma fé ativa. E o outro ponto que inclui em avançar, a palavra de Deus vai dizer, uma renovação diária. Cada dia, irmãos, nos traz novas oportunidades de crescimento e aprendizado em Cristo Jesus. Em sua caminhada cristã, em sua corrida cristã, você precisa depender exclusivamente de Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Somente assim nós podemos avançar de forma segura e eficaz. Eu gosto muito do exemplo bíblico de Abraão, né? Quando se fala em avançar, Abraão deixou a sua terra sem saber para onde ia. Não foi assim? Confiando nas promessas de Deus, Abraão seguiu para uma terra que Deus havia de lhe mostrar, a Hebreus 11:8. Para avançar na sua caminhada, na sua corrida cristã, isso é fundamental, irmãos. Para refletirmos, onde Deus está te chamando para avançar hoje? Existe algo que você tem evitado? Nós precisamos fazer essa reflexão. Deus nos chamou para estar em movimento. E Paulo usa isso como exemplo, né? E isso nos levará ao último objetivo dessa noite. Se nós corremos, se nós nos movimentamos para algum lugar, amém, Gabriel? Paulo vai dizer, você deve prosseguir para o alvo. Igreja, você tem um objetivo, você tem um alvo a ser atingido nessa corrida cristã. Qual é o alvo que você tem perseguido? Paulo vai dizer, né? Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. A vida cristã, ela é comparada a essa corrida. E o nosso alvo é o propósito de Deus que está em Cristo Jesus. É a salvação que está em Cristo Jesus. Nós desejamos chegar à vida eterna, conquistada por Jesus na cruz, igreja. O inimigo tem tentado roubar isso de nós. Tem tentado nos fazer parar para que nós tiremos os olhos dessa maior promessa. Jesus Cristo um dia voltará para nos buscar. Esse é o nosso alvo, Igreja Adventista da Promessa. É aí que nós temos que focar os nossos olhos. É isso que Paulo está dizendo. É para lá que nós vamos chegar, né? E para atingirmos o alvo, igreja, nós vamos precisar de 3 ensinos de Paulo aqui. Primeiro, disciplina espiritual.
prática constante da oração, leitura da Bíblia e comunhão com os nossos irmãos. Todo atleta que corre precisa ser disciplinado. Amém, igreja? O cristão que corre a corrida de Cristo, que tem um objetivo, precisa ter uma disciplina espiritual, de uma vida em oração. Uma vida pautada pela palavra de Deus, que nos levará a conhecer a vontade de Deus. Muitas vezes nós estamos parados na corrida, desanimados, porque abrimos mão da disciplina espiritual. O crente que ora tem vitória, amém? Mas o crente que não ora, esse padece. O crente que busca a palavra de Deus diariamente, esse tem vitória, mas a máxima contrária também é verdadeira. Se nós não basearmos a nossa vida em uma disciplina espiritual, padeceremos e ficaremos pelo caminho. Comunhão com os nossos irmãos, né? Essa corrida, irmãos, que nos foi proposta, nós não corremos sozinhos. Eu sou um com você. E se eu parar, você me ajuda. Eu sou um com você, minha irmã. A comunhão contigo me ajudará a prosseguir. Não é assim, igreja? Quantas vezes você pensou em parar? Quando você viu uma mão batendo no seu ombro, dizendo: vamos, meu irmão, coragem, força, vamos prosseguir. Para continuarmos, para prosseguirmos para o alvo, nós precisamos ser perseverantes, igreja. Que desafio enorme nos dias de hoje, hein? Perseverança. O caminho pode ser difícil, mas Deus nos fortalece em meio às tribulações. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Está difícil, igreja? Está complicado? Deus tem nos fortalecido. Sejamos perseverantes. Eu quero abrir um parênteses aqui. A minha esposa, ela não é corredora, ela é uma semi-corredora, né? Como é que se fala, né? E esses tempos fui correr com ela. E aí, antes de chegar em casa, Rodrigo, tem uma subidinha, depois uma descidinha, uma subidinha de novo, né? Então, para quem está em forma que nem eu já tinha corrido ali o pianinho inteiro. A hora que eu cheguei naquela subidinha, irmãos, a vontade de desistir era enorme. E na minha cabeça vem: desista, para, já está pertinho. Que isso, rapaz, chega. E o corpo dizia: para, Leandro, para. E eu só olhava para frente e a minha esposa lá, tchup. Cara, não é possível. Eu falei: eu preciso ser perseverante, né? Na primeira eu parei, irmãos. No segundo dia, eu fui até a metade da subida. Mas no terceiro, a minha perseverança me levou a chegar até o portão do condomínio. Nós precisamos ser perseverantes nessa corrida, igreja. Nós não podemos parar em meio aos desafios que nos é proposto. Por mais que nós quisermos, por mais que a vontade, que a dor nos faça querer parar, continue, persevere, lute e lute novamente. Continue até você alcançar o objetivo. Não desista. Irmãos, irmãs, não desistam. Para prosseguirmos para o alvo, nós precisamos ter o foco, o objetivo correto. E o nosso prêmio está garantido no sangue de Jesus, no poder de Deus, que é a nossa salvação. O nosso foco de todo o nosso esforço está na salvação que Deus nos prometeu. A nossa recompensa, igreja, não é uma recompensa terrena. A nossa recompensa é estar para sempre com o Senhor Jesus. Por isso, mantenha os seus olhos em Cristo Jesus. Ele te fará chegar ao objetivo. Foco em Jesus. Olhe para Jesus. Ande com Jesus. Ele é o nosso alvo. E a nossa recompensa, a nossa vida eterna, está salva com Jesus. Em Jesus, igreja, nós venceremos, né?
Mantenha o foco em Jesus. Olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. É para Ele, filhos da promessa, e por Ele que nós devemos continuar, né? O nosso prêmio está garantido para aquele que permanece em Jesus. Imagine um corredor, irmãos, que ao se distrair com os concorrentes, ele perde o ritmo da corrida. Já viu esses vídeos, não? O cara está ganhando a corrida, ele está bem na corrida, de repente ele olha para a torcida e começa a comemorar a vitória, e o segundo colocado vem e passa ele. Não cometa esse erro. Nós somos chamados a manter os nossos olhos fixos em Cristo, sem nos comparar aos outros ou desviar a nossa atenção. Na corrida cristã, foque os seus olhos em Jesus. Uma aplicação prática para nós finalizarmos, irmãos. O que nós precisamos fazer para continuarmos bem nessa corrida, continuarmos correndo como nós vimos hoje? Busque a orientação do Espírito Santo. Identifique aí o que te prende, o que te faz parar, o que te faz querer desistir. Isso é vital para a vida do cristão. Estabeleça um propósito claro, irmãos, para que você possa continuar a corrida cristã. Determine metas espirituais, baseadas aonde? Na vontade de Deus. Não tente correr pela sua própria vontade. Corra pela vontade de Deus, né? E o último ponto, irmãos, confie no processo de Deus. Essa corrida é um plano de Deus para mim e para você. E alcançaremos a vitória se confiarmos no processo de Deus. Nem sempre veremos os resultados imediatos, né? Nem sempre vai acontecer assim. Mas Deus é fiel para completar a boa obra que começou em nós. Você aceitou Jesus um dia? Amém? Deus iniciou a obra em você? Fiel o Senhor para completá-la. Fiel o Senhor para te entregar a coroa da justiça, né? A mensagem aos Filipenses, irmãos, ela é bem clara. Deus nos chama a deixar o passado para trás, avançar para o futuro, né? E perseverar com foco no propósito eterno. Assim como Paulo, precisamos manter os nossos olhos fixos naquilo que Deus nos prometeu, a vida eterna. O apóstolo Paulo, ele completou a corrida, amém? A palavra de Deus nos diz isso, né? 2 Timóteo 4, 6 e 8. Paulo vai dizer assim, ó. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. E esse corredor, Paulo, vai dizer, agora me está esperando o prêmio da vitória que o justo juiz me dará naquele dia. Deus tem o prêmio reservado para mim e para você, para aqueles que permanecerem firmes. Como nós estamos correndo, igreja? Como você está? Parado? Como você está? Estou devagarzinho, presbítero. Presbítero, eu estou a todo vapor, graças a Deus. Reflitamos sobre isso, igreja. Os desafios que virão, as batalhas que se levantarão, requer de nós que vivamos com esperança e perseverança até a volta do Senhor Jesus. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor, igreja? Nós confiamos na promessa do Senhor.